Eu vou fazer algumas considerações sobre o livro de Cântico dos Cânticos de Salomão. O título hebraico seria Shir Hashirim, que literalmente seria Cântico dos Cânticos. É uma expressão superlativa que significa o melhor cântico. No nome latino é Canticles, que seria cânticos. Então, seria uma coletânea de livros lidos em dias festivos dos judeus, esse livro de Cânticos. O livro de Eclesiastes, eu não sei se na hora que eu fiz as considerações eu comentei, eu acredito que não tenha comentado, mas o livro de Eclesiastes, ele era lido na festa dos tabernáculos. E então, no mês de setembro, Israel ele comemorava a saída do Egito e o final da colheita. E ele passavam 7 dias dormindo e vivendo em cabanas feitas de ramos, de galhos, de árvores. Então esses livros eram lidos. O livro de Esther, o livro de Ruth, Eclesiastes, Lamentações, são desses livros que são lidos em momentos festivos. O livro ele é de autoria de Salomão. Então se diz que Salomão ele escreveu esse livro ainda quando era novo. E eu comentei sobre Provérbios quando ele já era maduro, já era adulto. E Eclesiastes ele já faz uma retrospectiva no fim da sua vida. É interessante, quando eu falei em Eclesiastes, eu me esqueci de um versículo que também é muito interessante, que ele fala que ele, entre 1000 homens, ele encontrou um, e entre as mulheres ele não encontrou nenhuma. Então, muitas vezes a gente vê no final da vida, embora que no Cântico dos Cânticos aqui ele esteja exaltando o amor entre um homem e uma mulher, e é exaltado aqui de uma maneira muito grande e forte. Quando ele está no final da vida dele, quando ele está escrevendo Eclesiastes, ele diz que entre os homens, entre 1000 ele achou um, mas uma mulher entre todas essas eu não achei. E diz que Salomão teve quase 1000 mulheres, 700 princesas, se não me falha a memória, e 300 concubinas, ou ao contrário, não tenho agora, nem vou procurar aqui para não me tornar demorado demais. Mas ele diz: entre homens, entre 1000 achei um, mas entre as mulheres não achou nenhuma. E aqui é interessante, está falando de Eclesiastes, eu só estou puxando porque em Cântico dos Cânticos ele exalta de uma forma sublime o amor de um homem e de uma mulher, de um matrimônio, da fidelidade, da sinceridade, da correção, e exaltando o amor e o carinho. Mas ele, no final da vida dele, ele disse: olha, entre todas as mulheres não encontrei nenhuma, mas entre um homem entre 1000 ele encontrou. E aqui é interessante, que eu não comentei no livro de Eclesiastes, mas essa passagem é bastante interessante, porque aqui ele está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse homem entre 1000 que ele encontrou, só tem um homem que vale a pena e que seja um homem de verdade e que seja digno, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, eu tenho no meu coração que ele esteja falando do Senhor, do nosso Rei, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E eles, entre as mulheres, não tem nenhuma, nem a Virgem Maria se salva. Não tem nenhuma que seja perfeita ou correta, embora que a gente saiba que existe um esforço tremendo da Igreja Católica de colocar Maria num patamar de Deus. Quando fala que Maria subiu ao céu, dá a entender que ela subiu como Jesus subiu. Isso aí é uma coisa que não tem respaldo bíblico, mas se diz que ela assumiu a assunção de Maria, que ela subiu ao céu sem morrer. E depois se diz que também o nascimento de Maria
teria sido um ato sobrenatural também de Deus. E que isso não tem respaldo nenhum bíblico. Mas eles também falam da conceição do nascimento de Maria como se fosse algo sobrenatural, para colocar Maria num patamar de exaltado. Mas Salomão disse, entre as mulheres não tem nenhuma, nem a virgem se salva, não tem mulher nenhuma. Enquanto o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ele diz, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, aquele que deu o seu sangue. Um mediador, não tem dois. Então a gente, Maria é medianeira, não, isso é uma mentira. Isso aí eu digo com toda certeza, isso é uma mentira, isso é uma farsa, isso é um engodo, uma falsidade, porque Maria não é medianeira de nada. A Bíblia é clara, só existe um mediador, não existe dois. E o mediador é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo escreveu a Timóteo. Então, por mais que se esforce e se queira colocar Maria num patamar que ela é intercessora, que ela é quase que uma deusa, isso é uma farsa, é uma mentira tremenda. E Maria não tem culpa, porque não foi ela que inventou essa história. 1 Timóteo capítulo 2 diz assim, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Então, quando Salomão escreve entre os homens, entre mil achei um, ele está falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, e não outro. Entre as mulheres não tem nenhuma que se salve. Então aqui no Cântico dos Cânticos ele tem um cântico nupcial, uma expressão de amor entre o noivo e a noiva. Então teve muita controvérsia entre os estudiosos bíblicos a respeito do livro de Cânticos dos Cânticos. Por quê? Porque muitos estudiosos judeus e cristãos têm interpretado essa expressão poética do amor físico como um relacionamento histórico, que também pode ser interpretado como uma parábola divina, que seria o relacionamento de Cristo com a igreja, para nós cristãos, e para os judeus seria uma parábola relacionada ao relacionamento de Deus e Israel, a fidelidade, a sinceridade desse relacionamento, e não seria atribuído uma interpretação literal, e sim espiritualizando o que Salomão escreveu, que seria uma ilustração do amor de Deus por Israel e de Israel por Deus, ou da igreja para Cristo e de Cristo para com a igreja. Mas essa interpretação, ela no final agora, ela não está, nos últimos dias, os evangélicos, os donos evangélicos estão adotando uma interpretação literal como a principal, e uma alegoria que seria secundária, que seria uma aplicação referente a Cristo e a igreja. Aí seria, de repente eu estou falando rápido, não estou te expressando direito. Então, na atualidade hoje já não se aceita tanto essa espiritualização do livro, e sim se aceita mais uma interpretação literal que é referente a um esposo e a esposa, o noivo e a noiva, e a fidelidade, o carinho, a vida sexual dos dois. E em segundo plano seria uma aplicação referente a Cristo e a igreja. Então é o que mais se aceita hoje. No passado se espiritualizava mais, se aceitava mais uma interpretação espiritualizada, uma parábola divina referente a Cristo e a igreja e ao Senhor e Yahvé com Israel. Aí se dá para aceitar por quê? Porque o nosso casamento hoje, o teu matrimônio, o meu matrimônio, tem que refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. Tem que ser seria como um reflexo do que seria Cristo e a igreja. O que é Cristo e a igreja seria, o nosso casamento deveria representar isso e trazer esse exemplo. Então é aceito desse jeito.
Então, se tornou secundário no livro de Cântico dos Cânticos essa espiritualização. E muito embora, eu quero que tu entenda, que muitas vezes Deus pega algo totalmente carnal para dar uma explicação de algo espiritual. Isso não é incomum na Bíblia. Existe essa situação, e eu vou te trazer um texto, se tu puder pegar Ezequiel, no livro de Ezequiel, no capítulo 16, no verso 25, na versão Revista Atualizada diz mais claro, diz assim: a cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, alargaste as tuas pernas a todo que passava e multiplicaste as tuas prostituições. Então, é um termo forte e carnal, quer dizer, abriu as pernas, abriste as pernas para todos os que passavam. É uma coisa carnal, quer dizer, prostituição, abriu as pernas para quem viesse, tu encarava. Mas essa passagem de Ezequiel aqui, Deus está falando, embora que ele usou um termo, o profeta usou um termo carnal, forte, a interpretação é espiritual, porque está falando sobre Israel, de ter deixado a Deus e ter servido aos outros ídolos e ser vendido. Então, embora não tem como tu interpretar isso aqui literalmente carnal, por quê? Porque está se referindo à nação toda, e não embora que caracterize Israel como uma mulher, a esposa do Senhor nosso Deus, ele está trazendo algo, embora literal, forte e carnal, para tentar explicar uma coisa espiritual. Então, não seria errado se nós tivéssemos essa interpretação de Cântico dos Cânticos, embora que eu estou te explicando que hoje já não é tão aceita como já foi no passado. Então, essas são as considerações, a expressão melhor que o vinho, e muitas coisas aqui falam sobre as raposinhas que fazem mal à vinha. Então, tu vai ler e tu vai ver que existe muita exaltação, e o tema principal seria a fidelidade e a sinceridade dentro do matrimônio. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que tu possa desfrutar da leitura também do livro de Cântico, dos Cânticos, e que Deus te abençoe. Pai, nós te agradecemos, e que o Senhor nos dê a visão espiritual, nos fazendo fiéis e sinceros e honestos, e que nós possamos crescer no amor contigo e no amor dentro do nosso matrimônio, através do nome de Jesus.